Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio do nosso Estúdio Pod. Marcele, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos receber a Simone, empresária da nossa cidade, dona da marca Simone Cris. Simone, prazer ter você aqui com a gente. Um prazer. Gente, para mim é um prazer muito grande. Fiquei muito feliz com o convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Admiro o trabalho de vocês. Obrigada. E é muito bom estar aqui com vocês, tá? A gente está muito feliz que você aceitou o nosso convite. E eu queria que você contasse, para a gente começar, como é que você começou a empreender lá atrás. Tem quantos anos que você já está nessa jornada? Conta pra gente. Bem, a vida de empreendedora, né? O empreender, eu acho que já estava na minha vida desde criança, porque o meu pai vendia salgado na rua e eu ia vender com ele. Uhum. A minha mãe, uma mulher muito batalhadora, então minha mãe era aquela multitarefa, sabe? Trabalhava fora, casa de família, vendia revista e ainda vendia no domingo na feira. Que e legal. eu, pequenininha, ia pra feira com ela. Então, essa coisa do empreender, eu acho que já estava dentro de mim. Só que eu nunca tinha me atentado para isso. Sempre trabalhei fora, com outras coisas, né? E uma época, uns anos atrás, isso tem uns 20 anos mais ou menos, se eu não estou enganada, nós tivemos uma barraca de pastel, onde ali era o Bazar Barbosa. Não sei se vocês lembram disso. Era um pastel maravilhoso. E até, eu digo que é maravilhoso, gente, porque até hoje eu encontro pessoas que perguntam falam, né? Quando que a gente vai poder ter um pastel daquele e tal. Bem, a época ali no pastel era eu e o meu esposo. Nessa época nós estávamos noivos. E depois nós não continuamos com a barraca, nós tivemos outro rumo, né? Nossa vida seguiu outro rumo. Mas essa coisa do pastel, da barraca, daquela coisa boa, ficou até hoje porque as pessoas sempre me perguntam. Então, ali já começou o quê? O empreender ali, né? Porque era uma barraca organizada, era muito legal. E eu trago lembranças maravilhosas dali. Que legal. Então, ali nós casamos, né? Casei ali vendendo pastel e tudo certo. E seguimos a nossa vida. E aí, depois, né, de casada, eu consegui terminar minha faculdade. E aí, vamos trabalhar em quê? Fui para o curso de inglês, fui seguindo a minha vida. E aí veio a minha bênção maravilhosa, que foi o Gabriel. E o Gabriel, gente, foi assim, algo que Deus prometeu pra gente. Foi algo muito lindo na nossa vida. E aí eu já estava, né, com uma certa idade, estava com 39 anos, quando eu tive o Gabriel. E eu quis me dedicar ali pro meu filho, né? Então, fui mãezona mesmo, né? O tempo que eu pude era ali com ele. E aí passaram assim, uns 2, 3 anos do Gabriel e aí a gente quer fazer alguma coisa, né? Sim, é verdade. Porque quem trabalha fora, né? Quem gosta de estar em movimento, e como eu falei pra vocês, gente, é desde criança em movimento. Já tinha esse hábito, né? Exatamente. E aí eu falei, vamos abrir um comércio. E aí se eu falar pra vocês, eu ia pensar em quê? No pastel, não é? Com certeza era o pastel. Só que aí nós avaliamos, eu ia ter que dispensar muito tempo meu ali, né? Nesse tipo de negócio. Sim, é verdade. E aí o Gabriel ainda estava pequeno. E aí a gente pesquisou. A época aqui na cidade não tinha uma loja multimarcas, né? E pesquisamos e falamos assim, vamos abrir essa loja multimarcas. E assim surgiu, né? A loja que era a Viva, né? O nome de Aviva Calçados. E essa loja representa muito pra gente, né? Que foi, assim, algo muito especial da forma que nós fomos conseguindo as coisas, né? Que o empreender é isso, né? Sim. É você ir passando etapas, vencendo desafios, tendo alegrias, né? Um dia tá bom, um dia tá mais ou menos, mas é seguir. Sim, é verdade. E aí surgiu a loja aqui, a Aviva Calçados. E estamos aí há quase 10 anos. Isso que eu ia perguntar, quanto tempo? Quase 10 anos já. Porque no início, eu não tinha loja, eu vendia na rua, né? Então, meu CNPJ é um pouquinho antes, e ali da loja física é quase 10 anos. E foi ano passado, nós mudamos o nome, né? De Aviva Calçados para Simone Cris Multimarcas. E foi um momento de mudança, sabe, gente? Porque precisamos fazer um reposicionamento de marca.
Eu fiquei muito feliz porque teve uma aceitação muito grande do público, porque nós, às vezes, ficamos resistentes à mudança. Né? É natural da gente. Sim, é verdade. Mas não, foi muito legal porque o público abraçou o nome. E isso encheu assim, meu coração de alegria, porque ali na loja não é simplesmente a venda. Nós temos uma conexão com as nossas clientes, nós nos preocupamos, né? Na escolha dos produtos, a gente vê muito isso, porque a gente procura escolher o melhor, se tem qualidade, a gente pesquisa. E com a mudança do nome também não seria diferente, porque eu queria que fosse algo agradável para as clientes, Sim. para o público e para a gente. Uhum. E deu tudo certo, né? Simone Cris está aí. Posso dizer para vocês assim que está um sucesso, porque a gente vê o reconhecimento das pessoas e é muito bom quando a gente tem a escuta da cliente, né? Lá na loja a gente preza por isso, sabe, Paula e Marcele? A gente preza por ouvir o que o cliente quer, né? É importante. A gente procura fazer um atendimento humanizado, acolhedor. E eu gosto disso. Porque a melhor coisa é você entrar numa loja e depois você querer voltar nessa loja. Sim, sim. Né? E você tá sempre lá na loja, atendendo todos os dias? É um sonho, mas eu não tô. Eu gostaria de estar, sabe, Marcele? Mas o que acontece? Eu tenho uma rotina, né? A Paula sabe, acredito que você também. Eu tenho um menino, né? Que é esse Gabriel lindo. E o Gabriel é autista. Ele tem TDAH e autismo. E o que acontece? A minha rotina ficou, né? Com a maternidade, a nossa rotina já diminui um pouquinho. E aí, quando você tem uma criança que às vezes você tem que ter, né, um olhar mais diferenciado, Com mais atenção. aí né? aperta. Aí eu não consigo estar lá todos os dias, mas eu falo para vocês, Deus é tão maravilhoso que eu sempre tive assim pessoas incríveis ao meu lado. Muito legal, né? A equipe, sabe, veste a camisa da empresa, mesmo nas dificuldades, eu sempre tive o apoio deles, de todas as pessoas que já me ajudaram lá na loja, e isso é gratificante. Eu vejo a mão do Senhor na minha vida, sabe? E então assim, eu não tô lá, mas tem alguém lá cuidando da loja, às vezes até cuidando de mim, preocupada comigo, se está tudo bem, e nós vamos seguindo. Mas eu falo para vocês, a minha alegria é quando eu consigo ir lá na loja, sabe? Quando eu consigo ir lá, é a minha alegria. Por quê? Porque aí, lá eu fico feliz. Eu vejo os clientes, eu converso. É interessante porque... Só um minutinho, tá, gente? É sempre muito emocionante essas conversas. As nossas queridas se emocionam muito. Faz parte, né, gente? Mas, assim, a minha alegria é estar ali na loja. Porque você conversa com pessoas, né? Você troca experiências. Vai muito além do que vender um produto. Conhece novas histórias também, né? Conhece, sim. É maravilhoso. E o que você diria? Qual é o seu diferencial da sua loja aqui na região? Então, a nossa loja, né, um primeiro diferencial é a qualidade do produto, que a gente procura sempre escolher produtos de qualidade, né? E a outra coisa é o atendimento, né? Como estava conversando antes. O atendimento, ele precisa, a loja, ela precisa ter esse olhar, né? A escuta ativa com os clientes e o acolhimento. Sim, é importante, né? É, super. Eu entender o que a minha cliente procura. Sim. Né? Entender. É verdade. E você falou um pouquinho da sua história, né? Quanto tempo que já tem lá. Conta um pouquinho quando você foi criar a sua loja. Quando você estava conversando antes, né? Sobre os móveis da loja. Sim. Conta um pouquinho pra gente. Gente, vou falar pra vocês, foi algo assim inexplicável, né? Mas Deus é tão maravilhoso. Nós montamos a loja, pesquisamos, buscamos os melhores fornecedores, reformamos a loja e tinha a parte dos móveis. Pesquisamos com algumas pessoas, mas assim o nosso orçamento não cabia comprar um móvel naquela época. E nós ficamos pensando em várias situações. O meu esposo vai cortar as prateleiras, que ele é habilidoso. Ele faz bastante coisa. Tem alguns móveis lá na loja que ele que fez para mim. Que legal. Então... ele vai fazer tal. E aí, nessa busca de fornecedores, nós recebemos um representante, né? Ele representante de uma marca. E nessa conversa, a gente escolhendo os produtos, escolhendo o sapato, nós comentamos,
a gente está com a loja, vai inaugurar, mas a gente ainda nem comprou os móveis. A gente está vendo como que vai fazer. Ele, sério? Gente, eu estou encerrando as atividades da minha loja no shopping. Olha que legal. Gente, é incrível. E vocês podem ir lá e buscar esses móveis. Nossa. Só que o que acontece? O móvel, né? O shopping, aliás. O shopping funciona no horário para você fazer obra. Depois que fecha, Sim, né? Sim. Então, uma batalha para ir buscar essas coisas à noite, para colocar na loja. Mas eu vou falar para vocês, eu vi a mão de Deus, sabe? Imagina. Nesse momento. E os móveis da loja, nós reformamos alguns, mudamos, né? Mas ainda tem lá. Os tablados ainda são desse representante, que é nosso amigo, sabe? É um amigo. E a gente compra produtos dele até hoje. Então, assim, eu vejo que Deus tudo provê na hora certa. É verdade. É verdade. Se você pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente? Olha, Paula, eu faria o seguinte. O planejamento. Por mais que eu tenha, assim, planejado, buscado e tudo, talvez eu fizesse melhor. Porque hoje eu já tenho essa experiência, né? Então, vamos supor, eu tenho projeto para abrir um outro empreendimento. Eu tenho esse projeto, tá no papel e no coração, né? Sim. Porque, gente, tudo é movido aqui, tá? É verdade. Se você tem a alegria, a vontade, né? E coloca o coração, funciona. Então, eu tenho esse projeto. Então, com esse projeto, eu já vou fazer uma coisa mais afinada, um olhar mais crítico, né? Então, assim, no início, eu nunca tinha trabalhado com loja de calçados. Né? Eu tinha trabalhado em comércio, mas não era com isso. Então, até você entender todo o funcionamento, se eu fosse voltar atrás, eu teria feito um planejamento mais afinado. De compras, né? De escolhas, né? Porque no início você vai errando. Hoje não. Hoje, se você falar assim pra mim, não que eu saiba tudo, com certeza não. A gente tá todo dia aprendendo. Mas se você falar pra mim, Simone, vamos abrir uma outra loja de calçados em outro lugar? Eu vou falar, Paula, vamos embora. A minha cabeça é outra, que eu já passei por isso. Então, se eu pudesse voltar, eu faria isso. Eu faria um planejamento com um olhar mais crítico. Sim. E, Simone, como é que você escolhe as peças da sua loja? Você tem alguma curadoria específica? Como que funciona? Então, normalmente nós olhamos as tendências, né? Vemos assim, porque geralmente são 2 coleções, né? Primavera, verão e outono e inverno. E às vezes algumas cápsulas nesse meio aí, né? Nós fazemos assim, coleção especial do Dia das Mães. Por falar nisso, já está chegando na loja. Sim. E está incrível. Cada coisa linda que vocês precisam ver, tá? Imagina, de Simone. acessórios, de calçados, bolsas, está muito bonito, graças a Deus. Mas o que nós fazemos? Nós escolhemos nessas 2 coleções, né? Olhamos as tendências e olhamos o perfil da nossa cliente, né? Porque além da gente tentar entender o perfil da nossa cliente, a nossa persona, eu também tenho aquela escuta se a minha cliente está gostando ou não, o nosso termômetro. Então, nós procuramos as tendências, mas buscamos isso também. E por falar em escolha de coleção, em curadoria, a gente está com um projeto incrível com a consultora de imagem estilo Kelly Jimenez, que logo vai estar aí, tá? Logo, gente, é uma coleção incrível que vocês vão amar, eu tenho certeza. Mas é algo só com sapatos e bolsas ou roupas também? Roupas, Já gostei. vestuário. Já gostou? Esse spoiler aí... Vem coisa forte. Tem coisa linda, E deixa gente. eu só interromper, porque se você assistir até o final, você vai ganhar um presente da Simone. Uau. Ela já deu um spoiler pra gente. No final, vocês vão ter um presente. Fica até o final. Isso mesmo. Depois, né, Paula, que é o presente? Isso, no final. Simone, a gente sempre fala sobre valorizar o comércio local. Sim. Como é que você enxerga essa importância? Olha, Paula, é importante mesmo, tá? Valorizar, porque
a economia circula, né? O dinheiro circula dentro da cidade, você consegue gerar emprego, você consegue ajudar famílias. A minha empresa é uma empresa bem pequena, né? É uma empresa pequena, mas eu tenho esse olhar, eu me preocupo com isso, né? Então, assim, eu procuro fazer o meu melhor ali no meu negócio. E também procuro buscar, quando eu procuro um produto, eu primeiro olho dentro da minha cidade para comprar aqui, né? Sim. Que aí eu tô gerando um benefício para quem está vendendo, para mim que estou consumindo o produto. Sim. E é isso. E aí as coisas vão acontecendo. Eu enxergo dessa maneira. Você falou sobre a sua loja e a gente tem que falar também do digital, né? Ah, sim. Como é que é a Simone no digital? Como é que é a Simone Cris no digital? Você domina? Como é que é? Conta pra gente. Paula, eu vou falar pra você. Eu sou uma pessoa tímida. Eu sou muito falante, né? Eu gosto de conversar, mas eu sou um pouco tímida. E eu tinha muita resistência com o digital. Porque eu sou aquelas que chega na loja, limpa, varre, vende, dá entrada em nota, olha o computador, planilha, tudo. Mas no celular, sempre tive uma resistência. Só que um desafio que nós passamos e que eu acredito, né, muita gente passou, a maioria, o país, né, passou, foi na pandemia. Sim. Foi uma dificuldade muito grande. E aí, nesse momento, né, eu tinha uma pessoa que me ajudava lá, uma querida, e eu falei para ela assim, vamos gravar um vídeo. Aí ela até me chama de tia. Ela, tia, vamos sim. Aí gravamos um vídeo. Não esqueço, de umas botas. Gente, foi um sucesso. Olha só, a importância. Foi uma né? bênção, uma bênção. E aí gravamos aquele vídeo e tal, postamos. E assim, eu não sabia mexer no Instagram, né? Então, eu tenho uma pessoa que cuida do Instagram para mim, que é maravilhosa também, que é a Natália, né? Ela cuida da minha empresa e de outras empresas. Então, ela sempre me dava aquele suporte. Então, o que a gente fazia? A gente fazia o vídeo, enviava para ela postar, certo? Era assim. E aí, nesse vídeo, nessa época aí, eu mostrei para um fornecedor de calçados, né? Porque eu acho muito importante a conversa que você tem com o outro, né? Você troca experiências, como a Marcele falou também. E esse representante foi lá, depois de um tempo, me mostrar uns produtos. E eu mostrei para ele aquele vídeo, sabe? E ele falou assim, Simone, você tem que fazer isso. Você tem que fazer vídeo, você tem que aparecer, né? Mas não ficar uma coisa assim, pelo que eu entendi que ele falou, não ficar aquela coisa assim, obrigatória. Sim. Mas ele falou, o seu vídeo ficou bom. Mas foi fundamental o que ele falou pra mim, gente. Ele falou, você tem que melhorar isso aqui, o seu ambiente, a sua iluminação. Você tem que estar bem, né? Mas ele falou, estou muito feliz com a sua atitude. Ele me elogiou, ele falou, tá certíssima. E vai assim, vai seguindo. Aí o que aconteceu? A partir dali que eu tive esse start, sabe? Das minhas clientes aprovarem. Sim. Esse rapaz, esse nosso amigo lá, fornecedor, passou lá e falou que estava ok, que eu tinha que melhorar. Eu comecei a melhorar, Paula. Aí eu vou gravar um vídeo lá na loja, né? Então, e deixa eu voltar um pouquinho. Aí eu tive aquele start assim, vou começar a fazer os vídeos então. Aí o que aconteceu? Eu comecei a aprender. Aí hoje, eu não mexo no feed da loja, certo? E a Natália vê tudo pra mim. O feed, os stories, tudo. Mas eu gravo stories e posto nos stories. Eu sei fazer isso, né? Porque eu sou de uma época que não digital, assim, né? Mas eu vou pros stories, eu posto. Eu tiro uma foto e posto. Quando tem evento na loja, eu gravo os vídeos e posto nos stories, né? No feed eu ainda não tô com essa prática. E aí, eu lá na loja eu fico vendo a iluminação, se está adequado, se não está, né? Para poder fazer. E eu acho importante, sabe, Paula, o aparecer, o estar ali. Eu acho isso fundamental, o digital. Era isso que eu ia te perguntar. Você tinha falado antes que tinha medo de aparecer nos stories. Sim, tinha. E você perdeu esse medo e foi? Sim. Você viu mudanças? Eu vi. Por quê? Porque quando eu comecei
a me conectar com as pessoas ali, através do digital, nos stories, as clientes chegavam lá na loja e falavam comigo. Ou me mandavam mensagem. Ah, eu gostei. Poxa, que legal que você mostrou esse produto. Ou então a cliente via aquele produto, ela às vezes não falava nada comigo, mas ela ia à loja buscar. Não é? Então, assim, eu acho fundamental. O digital, ele abrange muitas pessoas também, né? Não é só o boca a boca mais. O digital, você posta ali, tem pessoas de outras cidades que estão te vendo. Então, ele tem uma abrangência muito grande, né? Com certeza, Marcele. E assim, e é uma junção, né? Eu não posso, eu tenho uma loja física hoje, ok. Eu não posso ficar só nessa loja física. Aí é o que a Paula falou, a gente vai para o digital também. E junta, né? E junta isso. Eu tenho que ter um atendimento excelente ali na minha loja física e também um atendimento excelente no meu digital. E eu preciso estar presente no meu digital? Sim, da mesma forma que eu vou lá para minha loja física, abro a minha loja física, funciona? No meu digital também eu tenho que ter esse olhar. Por isso, assim, que como eu não domino, eu tenho uma pessoa que me ajuda, certo? No Instagram. Então, assim, se eu não sei fazer uma coisa, ou se eu não dou conta de fazer, porque às vezes você sabe e não dá conta, você tem que ter alguém para te apoiar nesse sentido, né? Eu sempre tive essa visão. Né? Eu posso saber fazer, mas eu não vou dar conta de tudo. Sim. Então, alguém tem que me ajudar. Então, assim, o digital é necessário, sim, a gente olhar na empresa, olhar isso com calma, com um olhar crítico também, ver o que pode ajudar. Mas, assim, gente, eu falo para vocês, é no tempo de cada um. Né, no tempo de cada um. Como eu falei antes, às vezes eu não consigo estar ali na loja como eu gostaria. Quando eu posso, eu estou. E eu não fico com aquela coisa, mas eu tenho que gravar, eu tenho que gravar. Não é assim. É uma coisa natural. Você tem que ter um planejamento do que você vai fazer, essa parte do digital também. Eu não tenho planejamento de compras, não é isso? De tudo. Então, o meu digital também ele tem que ter um planejamento. Sim. Porque com planejamento fica mais fácil para você fazer. E hoje a tecnologia está a nosso favor, né? Com certeza. Está a nosso favor. Então, nós precisamos usar isso. Mulherada, uma aula aí, hein? Vambora, vamos querer. Mas você entende que se você não postar, você não vende ali. Se eu não postar, eu não vendo? Exato. Olha, Paula, eu posso até vender porque eu tenho a minha loja física. Não, sim, mas assim, do tá ali todo dia... Aparecendo. Você entende que se você posta, você vende. Sim, com certeza. Né? E outra coisa muito importante, que eu fico muito feliz na loja, as clientes me mandam que elas estão usando o produto, ou que chegou, que recebeu, e isso é uma prova social. Sim. Então, a gente precisa postar isso também. É verdade. Né? Só que assim, antes, como eu falei, né? Tudo tem um início. A pessoa que às vezes está inserida nesse meio, ela não vê dificuldade para isso, para estar, para postar, para fazer. Para mim foi um desafio que eu venci. Aparecer e postar os vídeos, postar o produto. E eu faço isso, gente, com alegria, tá? Sim, eu não faço assim, eu vou lá postar o produto porque eu tenho que vender. Não, eu tenho que vender sim, né? Que a minha loja precisa. Mas eu vou lá mostrar com alegria, porque foi algo que eu escolhi, ou eu e alguém que estava lá na loja, minha equipe, que me ajudou a escolher. Aí quando a cliente chega lá na loja e fala... olha que lindo, gente, confortável, vou poder usar esse sapato e trabalhar o dia todo, não vou sentir dor, vai ser maravilhoso. Isso daí é um retorno ótimo. Ou então, se eu fui lá pro digital e postei, minha cliente, já vou passar e já vou pegar. Sim. Aí, se eu não postar, eu não vou vender. Exato. Não é isso? Qual o momento mais marcante da sua trajetória até agora? Mais marcante? Gente, são vários assim ali na loja, né? Se eu for falar para vocês, a gente vai ficar aqui o tempo todo aqui nesse podcast. Pode falar, a gente está aqui para isso. Mas algo assim muito emocionante para mim ali na loja, porque vocês assim que me acompanham, né? Eu sei que você me acompanha, né, Paula? Há um tempinho, nós sempre fazemos assim evento ali na loja. Mês da mulher. Lançamento de coleção. Nós sempre estamos ali com um café delicioso. Sim, e eu tenho prazer, gente. Eu tenho prazer em fazer. Muitas vezes, eu que monto as coisas. Eu monto ali a tábua de frio, sabe? Eu faço com muito amor. Sim, imagino. E eu gosto. Então, a gente sempre faz esses eventos ali na loja. Para as clientes, para a gente. É um momento, assim, de troca, de conversa. É muito bom. Só que
você perguntou do momento marcante, né? Num desses eventos, como eu falei para vocês, né? Do Gabriel, que ele é autista. Eu já falei isso para vocês aqui, vocês já sabem, né? O Gabriel é autista. E quando eu recebi o diagnóstico dele, eu acho que essa parte eu não falei ainda. Sim. O Gabriel tinha 6 aninhos, mais ou menos, veio o diagnóstico do TDAH e hiperatividade. Muito bem, nós tratamos, terapia, médico, tudo acompanhado direitinho. Quando acabou a pandemia, o Gabriel começou a apresentar outros comportamentos. E aí eu falava pro meu marido, tem alguma coisa de diferente aí? E nós fomos buscar, né? E aí com 11 anos veio o diagnóstico dele de autismo. Nessa época, mesmo com 6 anos, que a gente procurou lá, que foi meu marido, que a gente via a diferença no comportamento do Gabriel, procuramos e tivemos aquele diagnóstico TDAH, quando a gente recebeu o diagnóstico do autismo também foi assim. Nós que vimos diferença nele, nos comportamentos, que ficaram bastante, sabe? A questão da ansiedade, a questão do nervosismo. E o Gabriel é um menino muito lindo, sabe? Muito amoroso. E aquilo ali mexia muito comigo, com meu esposo, com as pessoas também que estavam ao nosso redor, de ver aquilo, né? Da criança estar daquele jeito. E aí buscamos de novo um novo direcionamento e aí realmente veio o laudo, né? O diagnóstico, Gabriel autista. Tá bom. Peguei aquilo, peguei aquele laudo, por fora forte, né? Por dentro. Sim. Por dentro, assim, a gente fica sentido, né? Só que naquela época que eu comecei, eu falei, eu vou fazer um evento para conscientização do autismo. Por quê? Porque as pessoas às vezes não sabem, não conhecem, nós somos julgados, as pessoas confundem. Ou às vezes julga porque não sabe o que é, enfim. Só que naquele ano eu não consegui fazer, gente, esse evento, porque eu estava muito sensível, eu não ia conseguir. Mas aí no ano seguinte, que foi ano passado, esse foi um momento marcante para mim, Marcele, porque como eu falei, eu faço os eventos na loja com alegria, mas esse evento que eu fiz em prol da conscientização do autismo, e mês que vem vai ter outro, tá? Eu ainda não vi o dia, mas vai ter. Quando nós fizemos esse evento lá, foi maravilhoso, sabe por quê? Porque eu pude estar ali com outras mães, eu pude estar ali com profissionais da área que foram ali assim, me dar um abraço, e dar um abraço nas outras mães. Nós conseguimos parceria com uma amiga minha que é podóloga, Carla, sabe, fazia massagem podal. A Miriam também maravilhosa, ela foi com a cadeira de shiatsu, fez massagem shiatsu lá nas mães. Que legal. Ela conseguiu a cadeira com a doutora Tati do Espaço Integrativo, eu sou muito grata a eles, sabe? E então, assim, esse momento foi marcante para mim, por quê? Porque nós pudemos estar ali. A mãe atípica, ela precisa desse cuidado. Isso que eu ia falar. A mãe precisa, a mulher precisa, mas a mãe atípica é uma batalha diferente cada momento. Verdade. Então, ela precisa desse cuidado. E foi muito gostoso, sabe? Aquele momento que nós passamos ali, para mim foi muito marcante, Marcele, porque eu vi a alegria das mães. Sim. Algumas crianças foram. O meu filho foi lá, amou o lanche. Sabe? E ali na loja, nós fazemos as coisas assim, muito família. A minha mãe faz o salgadinho, a minha irmã que me ajuda lá na loja, ela também faz. A outra irmã faz bolo, uma amiga faz uma outra coisa. Então, ali é muito família. Então, esse momento me marcou. Por quê? Porque, né, eu fiquei mais forte um pouquinho para poder fazer o evento que eu tanto queria. E foi uma bênção, né? As mães saíram dali felizes. Eu fiquei alegre demais. E é isso. São muitas experiências, né, que vocês compartilham, né, da mesma questão sobre o autismo, e vocês juntas estarem ali compartilhando experiências deve ter sido muito incrível mesmo. Foi sim, porque você desabafa, você chora, você ri e troca experiência. Isso aí, muito bom. Simone, você falou que engravidou com 39 anos, né? Foi uma escolha ou houve alguma dificuldade para engravidar? Conta pra gente. Então, Paulo, vou falar pra vocês assim, de uma experiência maravilhosa com Deus, sabe? Porque eu e meu esposo, eu já casei com 29. Naquela época, uma coisa e outra, a gente não se preocupou com isso. Mas aí quando a gente resolveu querer, né, ter um filho, aí eu não podia.
Aí fiz alguns tratamentos e não podia ter o filho. Só que Deus havia prometido pra gente, há anos atrás, que nós teríamos um filho. Como eu falei, a gente casou, não preocupou. Depois pensamos no filho. Fiz tratamento e o filho não vinha, mas Deus prometeu. Aí meu esposo falou assim: Simone, nós já estamos ficando um pouco com idade. Vamos numa consulta, numa doutora, que um amigo meu, a esposa dele foi lá, vamos nessa consulta? Eu falei, vamos. Cheguei lá na consulta para ela orientar a gente alguma coisa, alguma forma de tratamento, né, Paula? Porque eu já tinha feito e não acontecia. E quando chegou lá, a doutora olhou meus exames e falou, não, você não vai conseguir, vai ter que fazer um outro tipo de tratamento, uma fertilização. Eu falei, para tentar. Eu falei, tá bom, doutora. Aí saí de lá com o coração, gente, falo pra vocês, arrasada, né? apertado, porque assim, eu poderia fazer sim a fertilização, eu não tenho problema com isso, eu poderia fazer, né, um tratamento. Sim. Mas naquela hora, eu queria ter ouvido outra coisa. E eu, Simone, eu não queria ter ouvido aquilo, outra coisa. E saímos dali. Viemos embora. Falei pro meu esposo, eu não fiquei em paz com o que essa doutora falou. Só que aí o que acontece? Ela me deu todo o protocolo. Eu tinha que fazer outros exames, correto? Para poder fazer esse procedimento. E aí, na primeira doutora que eu fui para fazer o primeiro exame, ela falou para mim assim, e eu fiquei tão ansiosa, Paula, que eu não esperei médico de lugar nenhum, entendeu? Eu já fui numa doutora aqui em Seropédica mesmo. Sim. Eu não esperei o plano, nada. Eu queria resolver, porque, né? Queria saber fazer as coisas para poder fazer o tal tratamento que precisava. Aí eu fui na doutora, ela conversou comigo, me examinou e falou assim, Simone, será que você não está gestante? Eu falei, eu? Só se for um milagre. Aí ela falou assim, tá, você não vai me fazer mais nenhum exame. Gente, primeira vez que eu fui nessa doutora. Você não vai fazer mais nenhum desses outros exames. Você vai fazer o beta. E daqui a tantos dias você volta aqui. Só, Paula, que dali eu não falei nada com ninguém. Eu fui para a igreja. E lá na igreja, eu orei ao Senhor. Falei, Senhor, Tu é Deus. Tu fala comigo. Porque ninguém sabe disso, mas sabe o meu desejo. E naquela hora, a pregação do irmão, que o irmão foi entregar a palavra, era sobre Sara. Que Sara teve um filho. E eu guardei ele no coração. Falei, amém, amém. Falei, amém, amém, amém. Fui embora. Aí em casa eu falei com meu marido. Falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. Gente, será? Olha, será que eu tô... Será que eu tô esperando o bebê? E tá, aí fiz tudo. Fiz o beta, levei nessa doutora. Ok, gente. Aí ela falou, não se anime. Nossa. Espera a ultra, né? Pra confirmar. Fiz a sim. ultra, voltei lá. Gente, vou falar pra você, foi assim, eu não esqueço esse dia. Foi um dia muito feliz na minha vida, porque eu vi que Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus cumpre, né? E não no nosso tempo. Sim. Né? E se eu precisasse fazer outro tratamento, eu faria. Eu não tenho assim restrição com isso. Eu acho que a ciência está aí para nos ajudar, não é? Sim. O Senhor deixou esse recurso pra gente, né? Os médicos, a ciência, a tecnologia, tudo a nosso favor, não é isso? Sim, é verdade. Mas esse momento, sabe, do Senhor ter me dado um filho, Ele prometeu, Ele cumpriu. Foi o momento mais maravilhoso na minha vida. E aí sim, né? Aí quando confirmou tudo, aí a gente falou para as pessoas, a igreja que eu estava nessa época, eu não estava na igreja aqui de Seropédica, não, mas é uma igreja que sempre orou por nós. A gente estava em Campo Grande, aí demos a notícia para os irmãos, sabe? E foi maravilhoso. E assim, a minha gestação foi tranquila, sabe? Foi tranquila. Com 6 meses só, que eu tive que ficar de repouso, porque eu tive risco de perder o Gabriel, mas o Senhor não permitiu. Quando é promessa, né? É isso, Paula. Isso mesmo. E veio o Gabriel lindo, maravilhoso, porque ele é lindo. Eu até falei para ele que eu vim aqui no podcast e que eu queria muito falar sobre ele. Ele falou, não fala não. Já quero conhecer o Gabriel. Ai, que bom. Aí eu falei assim, quando eu saí de casa, eu falei,
Gabriel, tô indo pra lá, hein? Ah, tá. Ó, você pode falar sim de mim, tá? Eu falei, tá bom, Gabriel. Bonitinho. Então, assim, eu tive o Gabriel, né, com 39. Foi bom. Foi na hora certa, Sim. né? E depois também eu tive bastante energia para cuidar do Gabriel, porque às vezes a mulher fica preocupada, né? Uhum. Sobre o cuidado com os filhos, né? Numa certa idade, mas tudo tem um plano de Deus, Sim, né? é verdade. É tudo na hora certa. Foi no momento que ele quis, né? Foi, exatamente. Você sente culpa, às vezes, por não conseguir conciliar o trabalho com a família? Como é que você lida com essa questão? Sim, porque eu acho assim que a mulher que ou ela trabalha fora, ou empreendedora, né? Uhum. Ou trabalha, ela já às vezes se culpa. Quando você tem um filho, no meu caso, a gente se culpa mesmo, porque você quer dar tudo de melhor pro seu filho e você quer dar tudo de melhor pro teu negócio. Uhum. E não consegue. Só que nós precisamos administrar isso, não é? De alguma maneira. Porque eu acredito que a gente pode, sim, fazer um bom trabalho. Eu acredito que a gente pode, sim, cuidar bem dos nossos filhos, cuidar bem da nossa família, cuidar de quem está do nosso lado também, não é? Sim, é verdade. Mas cada um no seu tempo. Então, eu aprendi a olhar para mim com carinho. Porque se eu tenho carinho para olhar para o meu filho e me preocupar com ele, eu tenho que olhar para mim com carinho também. Uhum. É fácil? Não é. Não é. Mas eu falo para as mães atípicas, eu falo para a mulher, para a mãe, né? Nós precisamos olhar para a pessoa no geral, olhar para dentro da gente com carinho. Porque aí, essa culpa, ela vai diminuindo, né? Porque você começa a perceber que é no seu tempo, é do jeito que dá para ser, e vamos fazendo. Hoje foi ótimo, amanhã foi mais ou menos, e vamos seguindo. Vamos seguindo. Uhum. É verdade. Você teve algum apoio da sua família quando você pensou em empreender? Quando você quis criar a sua loja, você teve apoio deles? Sim, total. A minha família é assim. E apoio em todos os sentidos, sabe? Uhum. Eu tive apoio da minha sobrinha, Elô, de uma amiga minha, Renata. Renata Mariano, maravilhosa, minha amiga. Do meu esposo, que eu não posso deixar de falar, porque é fundamental, sempre me incentiva nas minhas coisas. E da minha família toda, da minha mãe, de amigos. Você falou da questão de apoio, né? Uhum. Vou contar uma coisa aqui pra vocês. Quando eu comecei com sapato, eu falei no início que a gente vendia na rua, né? Acho que eu falei isso, gente. Falou. Então, a gente vendia na rua. E eu passei numa loja, essa loja muito bacana, que vendia roupa. E eu fui lá comprar uma roupa que eu tinha um evento pra ir. E eu ficava meio resistente de entrar na loja, porque eu achava uma loja muito arrumada e tudo. E isso é até interessante, gente, porque tem pessoas, às vezes, que pensam isso lá da loja. Sim, aham. Então, gente, vocês podem ir lá na loja a hora que quiserem, tá? A loja tá lá de portas abertas para vocês, com café, com uma água. Pode ir lá olhar a coleção. Não precisam ficar receosos, tá? Então, nesse caso, mas eu entrei lá para comprar roupa, que eu tinha um evento. E, gente, nessa conversa lá na loja, que é uma amiga maravilhosa, que é a Miriam, é outra Miriam, tá, gente? Ela também tinha roupa e sapato lá. E eu falei com ela, você vê como que Deus une as pessoas na hora certa. Eu falei, gente, que bacana, eu tô vendendo sapato, mas eu queria muito colocar a minha marca. E ela falou assim, mas você pode colocar. Eu vou marcar com o meu fornecedor aqui na minha loja. Olha que legal. Porque eu tava no início, ainda não tinha loja, né? E assim foi feito. Foi o meu primeiro calçado com a minha marca. Foi ela que me apresentou o fornecedor dela. Então, assim, se eu tive apoio, eu tive. Tive bastante apoio. E tem até hoje. Eu sou grata a Deus por isso, sabe? E como é que foi vender na rua, né? De casa em vendia. casa. Como é que era essa experiência? É muito interessante. Eu ia nos espaços, assim, eu vendia muito lá em cima, em Piraí, Cacaria. Eu ia no posto de saúde, Secretaria de Educação. Eu ia nesses lugares. Que legal. Aqui também, por aqui, com os meus conhecidos. A gente fazia isso. Colocava as coisas no carro e ia embora. Ia, né? E como empreendedora local, e principalmente mãe atípica,
Qual conselho que você daria para as mulheres que sonham em empreender ou mudar de vida? Olha, às vezes nós queremos fazer alguma coisa para melhorar, né, para aumentar a renda, ou até mesmo uma renda própria. E a mãe atípica, como eu falei antes, são batalhas, né, diárias, e nem sempre está tudo bem. Mas o conselho que eu dou, se você tem o sonho de empreender, empreenda, busque. Mas primeiro, faça um planejamento daquilo que você quer. Você consegue. Eu falo para você que você consegue. Tá? Você é capaz, você pode. Mas faça o planejamento. Eu estou pensando em empreender com brigadeiro. Veja, faça uma análise. Quanto que eu vou precisar de dinheiro no início? Faço planejamento. O que eu vou precisar disso? Eu quero empreender com papelaria personalizada. Eu estou dando exemplos assim do que eu acho que é coisa que a pessoa pode fazer em casa. Sim, né? Que você às vezes não vai precisar sair, porque você tem que dar atenção ao seu filho. Né? E muitas vezes, não são todas as crianças, mas, por exemplo, o meu filho, ele precisa de ir para terapia, ele tem os compromissos dele. Mas às vezes você não consegue ter uma loja física. E hoje, como vocês mesmos falaram, né, do digital, da internet, tá mais fácil. Você pode fazer as coisas, montar um site e vender online. Sim. Né? Então, você que tem esse sonho, né, não desista. Busque alguma coisa que você goste, porque a primeira parte é gostar. Veja o nicho, pesquise, faça um levantamento de custo, de tudo que você vai precisar. E comece do jeito que você conseguir. Porque assim você vai crescendo. É verdade. Vai crescendo e vai crescendo. Mas mãe atípica, mulher empreendedora, você é capaz, você consegue. Esse é o meu conselho. Que legal. Que é complicado, né? Você tentar ter todas essas demandas e ainda trabalhar fora, né? Se você já quiser começar e começar dentro de casa, já é um primeiro passo, né? E não ficar esperando assim, eu vou comprar tal coisa para eu começar a trabalhar. Não, comece com o que tem. Verdade. Né? Exatamente. Começa com o que tem. E gostar, né? Procurar algo que você se identifica. Isso, exatamente. E qual é o seu maior sonho como empresária e como mãe? Ai, gente, como mãe, né? É ver o meu filho alcançando os objetivos dele a cada dia. Acho que toda mãe, né? Pensa isso, né? Mas eu sei que é no tempo dele. Né? Nós temos que ter esse olhar. É no tempo dele. E como empresária, ter uma empresa sólida, sabe? Que venda, mas que não seja só para mim. Que eu possa ter um ambiente acolhedor. Eu me preocupo com o cliente, né? Mas que eu possa ter um ambiente acolhedor para a pessoa que está ali me ajudando. Que eu possa ter mais pessoas ali me ajudando. Que eu possa gerar emprego, sabe? Que eu consiga proporcionar ali algo de qualidade para as pessoas que me ajudam. Esse é o meu sonho como empresária, sabe? Crescer, mas não só para mim, para as pessoas que estão ali comigo, ao meu redor, porque não é gratificante a pessoa chegar e falar, eu gosto de trabalhar aqui, porque aqui é um ambiente bom para trabalhar, né? Muito e se eu tenho pessoas maravilhosas ao meu lado, porque isso eu posso dizer para vocês, gente, Deus me abençoou muito com as pessoas que me ajudam ali na loja, sabe? E até as que já estiveram ali, se eu precisar, elas vão ali me ajudar. Se eu precisar de uma força, elas estão ali, sabe? Então, eu preciso também ter um ambiente bom para elas. E esse é o meu sonho, sabe? De ter uma empresa maior, uma empresa sólida, que eu possa gerar emprego. Quando você hoje... até um tempinho, acho que foi no final do ano passado, no começo desse ano, que você trouxe as roupas para sua loja. Por que você quis trazer o vestuário para sua loja também? Isso é muito interessante. Então, o que acontece? O meu foco era realmente o sapato feminino. E um tempo atrás, eu coloquei também a linha de sapato masculino. Mas aí, eu vi que o masculino não girava muito, né? Era uma coisa sazonal. Desisti do masculino, fiquei só nos calçados e acessórios femininos. Quando foi ano passado, nós começamos o projeto do nosso site. Que legal. simonecris.com.br. Uau, sucesso. Muito legal. Daqui a pouco vai estar no ar. Aí nós começamos esse projeto. E eu, no site, eu tive esse desejo de colocar
o vestuário. Com, né, a construção desse site, eu tive o desejo de colocar o vestuário. Então, em princípio, era somente o vestuário para o site. Esse era o nosso projeto inicial. Entendi. Era o projeto inicial. Né? Porque a minha loja ali ainda é pequena. Só que quando as roupas chegaram, o que aconteceu? A gente pensou assim, poxa, podia colocar aqui. Ah, mas como? De que jeito? E aí, Paula, nós pegamos uma arara que eu tinha em casa, levei para lá, coloquei as roupas lá e foi sucesso. Foi sucesso, sabe? Deu tudo certo. E o vestuário foi isso. Foi inicialmente para o site, mas aí nós estendemos ali para a loja física, né? Porque ali a loja ela ainda é pequena, né? Para a pessoa, às vezes, experimentar uma roupa, para estar ali. Mas Deus nos dá estratégias. Sim. É só a gente estar atento. E o que nós fizemos? Nós fizemos a malinha. Inclusive vocês, se vocês quiserem uma malinha, é só entrar em contato com a gente, selecionamos as roupas, tá? Enviamos vamos supor, você, Simone, eu preciso de um vestido, tal. Eu vou mandar alguns modelos para você. Mando outras coisas também que talvez você possa gostar. E você, no conforto da sua casa, você experimenta. Nossa, que interessante. Que legal, interessante, já gostei. E no fim do ano, isso daí foi maravilhoso, porque... Nossa, que legal, como Simone. Lá na loja não tem um espaço ainda adequado, né, para a pessoa experimentar. Aí nós fizemos essa malinha, colocamos na bolsa, a pessoa leva, gostou, excelente. Se precisar trocar, ela manda, às vezes até pelo motoboy, sabe, Paula? A pessoa não precisa nem ir à loja. Sim. E agora, quando chegar a super coleção nova, nós também vamos continuar com esse, né? Com essa forma de atendimento e já vamos também enviar o sapato. Se a cliente quiser, nós já vamos enviar o sapato. Gente, Caramba. que incrível. Look completo. Look completo. Em casa. Sensacional. Né? Muito legal. Porque às vezes em casa você está mais à vontade, você experimenta uma peça, outra, fica mais à vontade, né? Sim, é verdade. Qual é a estratégia de marketing que funciona para você? Paula, é um conjunto. O boca a boca funciona muito. A Paula chegava e falava para a Marcele, comprei uma bolsa linda lá na loja Simone Cris, foi super funcional, coube tudo o que eu precisava, saí para resolver minhas coisas, maravilhosa. A Marcele vai sentir o desejo de ir lá, conhecer. Sim. Ou a bolsa ou um sapato. Então isso daí é fundamental. Mas hoje no mundo digitalizado precisa de o Instagram, né? Agora com o site. Em breve também, eu esqueci de falar, o Marketplace, a gente vai estar no Marketplace também, tá, gente? Que legal esse A facilidade, porque às vezes a pessoa tá de fora, porque eu tenho clientes que são dali da loja que se mudaram para outros lugares também, né? Então vai ser uma facilidade para poder comprar o produto. Então, eu acredito que a estratégia de marketing para a gente lá na loja é o Instagram, né? Fazer o anúncio, você tem que fazer um anúncio, você tem que patrocinar esse anúncio, né? E quem cuida disso tudo é a Natália, né? Ela que vê isso tudo para mim. Fazer parcerias também. A parceria é fundamental. É incrível, né? É incrível. Então, você tem que olhar para o seu negócio e pensar. Distribuir folheto hoje está obsoleto. Depende. Depende onde você vai entregar isso, para quem que você vai entregar isso, né? Na minha opinião, eu penso assim. Ali na loja, quando a gente iniciou, o que a gente fazia? A gente fez uns mimos com aquelas lixas de unha pequenininha, com um cardzinho, a gente entregava para a pessoa ali na frente da loja. Porque a pessoa não está vendo que a minha loja fica um pouco assim recuada, afastada, né? Então ali a gente entregava. Aquela pessoa não conheceu no digital, conheceu ali, não foi? Então eu acho... São estratégias, né? Isso. O digital não pode ser esquecido porque está tudo hoje envolvido nisso, né? Então é fundamental. Mas o boca a boca, a proximidade com o cliente, né? A parceria com pessoas que se conectam com a tua loja. Isso é muito importante. E assim, às vezes, Paula, eu não vou conseguir fazer tudo o que eu penso, o que eu quero, não é? Sim. Mas aos poucos. Vai fazendo que uma hora acontece. E como construir
uma marca forte, pessoal forte na internet? Então, gente, é devagar, é com constância, né? Nós estamos, assim... Eu fico muito agradecida pela trajetória da loja aqui em Seropédica. Eu fico muito mesmo, sabe? Do reconhecimento que eu tenho das clientes, né? Isso é maravilhoso. Mas você precisa ir seguindo o seu caminho, né? Ano passado, com a ideia do site, com a ideia do marketplace, o que eu fiz? Se eu falar assim para Paula, você sabe fazer um site? Às vezes a Paula vai saber, né? Mas eu não sei. Eu não sei. Então, fui procurar quem sabe. E aí, eu participo de vários projetos do Sebrae, né? Eu me inscrevo e eles aprovam. Interessante. Nós participamos desses projetos. Inclusive, lá no Sebrae, tem cursos, eu já fiz vários, gratuitos, online. Só entrar no site do Sebrae que tem tudo lá, é maravilhoso, tá? Para quem quer começar a empreender, é bom olhar. Sim, muito legal. E você falou da marca forte, né? Como eu falei, são coisas, cada coisa, né, no seu tempo e seguindo. E ano passado, com essa coisa do site que eu queria fazer e tudo, eu pedi ajuda ao Sebrae. Então, estou participando de um projeto que é o Sebrae Tech. Então, lá nós fizemos o reposicionamento de marca, que eu achei que ficou muito bonito, né? As cores, o nome, ficou lindo. Que lá da loja. Importante, né? Ter essa identidade, né? Isso, você vai fortalecendo, você vai fazendo uma marca forte, né? Quem está à frente da loja, né? Ter uma comunicação clara do produto que você está vendendo, do que você está oferecendo. Essa questão do site também, eu acho que você vai consolidando a sua marca, porque você tem uma loja física, você tem um Instagram que você pode vender e você tem um site. Então, as pessoas que estão te vendo, elas estão falando assim, essa loja é uma loja verdadeira, essa loja existe. Sim, tem uma pessoa que está ali por trás dessa marca, tem uma equipe, eu estou vendo, e você vai construindo essa marca, né? Não dá para esquecer um e ficar com o outro. Mas aí eu não tenho a loja física. Tudo bem. A loja digital, a loja online, que possa ser o Instagram ou que possa ser o site, né? Mas você precisa entender o que o seu cliente quer, você precisa se comunicar com ele com uma comunicação clara. O seu cliente precisa estar entendendo o que você está vendendo, ou o que você pensa, ou o que você, né? Então, é assim que vai construindo uma marca forte. Eu tenho me esforçado para isso, Marcele. A cada dia, sabe? Seguindo... E tem dado muito certo, hein? Graças a Deus, Paula. Tem dado muito certo. Porque é a questão que a gente fala sobre a conexão. Você vê muitas lojas digitais. Só que você olha e fala, será? Não estou vendo nada ali nos stories e tudo mais. Que é a importância de você aparecer, de você gerar uma conexão com o seu cliente... de outras pessoas de outras cidades conhecerem a Simone, falar, não, essa loja é séria, essa loja, né, tem credibilidade. Isso é a importância, né, do digital também. Também. E um ponto interessante também é que nesses projetos que eu participo do Sebrae, tem encontros online, tem consultoria, tem mentoria de cada área da empresa. E tem os encontros presenciais que você faz network com outros empresários. Que é muito legal, né? Gente, olha, eu vou falar para vocês, é fundamental. É fundamental. É muito bom, porque você começa a aprender, a entender. Você, às vezes, não estava pensando em fazer alguma coisa, você ouviu, você tem um estímulo... Sim, é verdade. Resultados, né, de outros empresários. E um detalhe também, quando você você participa de um projeto desse, né, você tem a sua mentoria, você tem a consultoria, isso te dá um norte para você seguir, um ânimo, porque você quer fazer, né? Você teve uma tarefa para fazer e você quer executar aquela tarefa. Então, assim você vai construindo, né? Na loja, nós temos usado essas estratégias. Do jeito que eu consigo fazer, mas me esforçando para fazer sempre o melhor para mim, o melhor para meus clientes e o melhor para as pessoas que me apoiam ali, sabe? Que legal, muito interessante. E como é que você se vê daqui a 5 anos? Ai, Paula, a gente planeja, né? Mas eu ainda não pensei sobre isso não, Paula.
como que eu me vejo daqui a 5 anos? Olha, se fosse assim, eu me vejo assim com o meu site incrível vendendo, né? As pessoas podendo ter os produtos à mão, né? Ali pela internet. E aquele outro projeto que eu falei para vocês no início, né? E esse projeto sair do papel, sabe? Esse outro projeto. Eu vejo 5 anos assim. Já tá com esse projeto já, hein? Tá no papel. Tá no papel e no coração. Isso aí. Aí daqui a 5 anos, quem sabe? Verdade. Mas esse projeto, se tudo correr bem, né? Acredito que vai, aí vai ser só online. Não vai ter o físico no início, né? Porque, como eu falei, a gente tem que começar com o que tem, né? Sim, é verdade. E como é que foi participar aqui? Gente, maravilhoso. Olha, muito bom. Fiquei um pouco preocupada, mas é maravilhoso, tá? Muito bom estar aqui com vocês. Conversamos um pouco antes, né, Paula, ali, e a troca também foi muito boa, porque a gente conversar com outras pessoas, com empreendedoras, né? Você vai trocando ideia, a sua mente vai abrindo, você vai aprendendo, você vai ensinando alguma coisa, porque é assim que funciona, né? Eu tenho que estar atenta a isso, a pessoa precisa estar. E eu gosto muito de conversar e de trocar experiências, de aprender. E estar aqui para mim foi maravilhoso, sabe, gente? Muito bom mesmo. Eu agradeço de coração. Foi incrível. Foi um prazer. Foi incrível receber você aqui. E pra gente encerrar, eu vou deixar um espaço para você falar com o pessoal que está assistindo. Onde te achar, onde é a sua loja, seu Instagram. Ai, que bom. Fala um pouquinho. Vou falar. Pra quem tá em casa. Gente, para você escolher o calçado maravilhoso, confortável e looks e acessórios incríveis, coleção maravilhosa, tá? Nós estamos localizados ali próximo ao restaurante Tiquitita e Ortobon. O nome da loja é Simone Cris Multimarcas. Também temos o nosso Instagram, @Simone Cris Multimarcas. Você pode olhar lá na bio, tem o WhatsApp, tem tudo. Daqui a pouquinho também no site simonecris.com.br. Vai ser um prazer te receber lá na loja. Vai ser um prazer também, quando o site estiver pronto, você navegar por lá e fazer seus pedidos e receber em casa, tá? Tanto de calçados quanto de vestuário. Tudo escolhido com carinho, tá? Prezando pela qualidade. E é isso, é só achar a gente lá. Que incrível, incrível, Simone. A gente falou no comecinho que ia ter um presente. É mesmo, isso aí. Ia ter um presente, então queria que você contasse agora. Então, quem estiver ouvindo essa entrevista, tá? Vai ter 10% off na coleção nova lá na loja. Olha Uau! que incrível! Isso aí. Aí, gente, tem que... O nome do cupom é Estúdio Pod 10. Então, ouviu a entrevista, é só chegar lá na loja, falar que ouviu, falar o nome desse cupom, Estúdio Pod 10. Você vai ter 10% de desconto na coleção nova e ainda um mimo especial. Por favor, não deixe de aparecer lá, tá? Gente, incrível isso. A gente tá como? Lisonjeada com um presente desse para todo mundo que estiver assistindo. Simone, muito, muito, muito obrigada por você ter topado. Foi incrível receber você, conhecer um pouquinho da Simone por trás da marca. E obrigada por sempre topar também as nossas parcerias. Você é incrível, você é uma pessoa iluminada. Foi incrível receber você aqui. Eu que agradeço, gente. Muito, muito mesmo, tá? Meu dia hoje, com certeza, tá mais feliz. E vocês fazem parte disso. Foi muito bom estar aqui, tá? Nós agradecemos muito. Tô chorona, porque eu sou assim mesmo, né? E foram temas, assim, que realmente toca a gente, né? Toca, assim, dentro da gente. Mas foi maravilhoso poder compartilhar, né? Um pouquinho da minha história. E foi muito bom estar aqui. Foi bom também estar com vocês, conversar, essa troca maravilhosa. Muito obrigada. A gente que agradece. Foi um prazer estar aqui com você. Amamos te conhecer. Você é maravilhosa, sua história é linda e desejo muito sucesso. Amém. Então é isso, gente. Obrigada por vocês terem ficado até aqui.
Foi incrível essa entrevista. Um beijo para vocês e fiquem com Deus.